Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Pela graça de nosso bondoso Deus, estamos novamente com o programa Em Poucas Palavras, gravado nos estúdios da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Sou Denis Cavalcante e comigo o pastor Augustus Nicodemos, que compartilha mais um pouco de seu conhecimento. Olá, Denis, queridos ouvintes, seguidores, a paz do Senhor para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Mais um programa chegando até você. Nossa expectativa é que ele seja usado por Deus para abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Pastor, hoje a pergunta vem do Laio Martins. Ele é de Esperança, Paraíba. Opa! Ele pergunta o seguinte: no caso da separação de um pastor, as qualificações exigidas em 1 Timóteo e Tito permanecem intactas após o divórcio? Muito bem, vamos então... primeiro a minha saudação aí ao Laio Martins, né, lá de Esperança, Paraíba. Eu sou nascido, Denis, em João Pessoa, Paraíba. Muita gente pensa que eu sou pernambucano, mas na verdade eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Agora, é que eu saí de João Pessoa com 1 ano de idade, né, e me criei em Pernambuco. Então é pernambucano, pastor. Meus gostos culinários, meu sotaque, minha visão de mundo é tudo pernambucano. Eu me considero realmente pernambucano, embora tenha um apreço, um amor muito grande pela minha terra natal, Paraíba. Aqui minha saudação para você, Laio, todos vocês aí da Paraíba que nos escutam, o pessoal de Esperança, a nossa saudação aqui. Vamos aqui para a pergunta do Laio. Para responder, ele pergunta, no caso de separação de um pastor, se aquelas qualificações que Paulo deu, né, a Timóteo e Tito, ainda permanecem após o divórcio. Vamos ler, né, as qualificações para que o nosso ouvinte saiba exatamente do que nós estamos falando. Então eu estou com a Bíblia aberta aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado aqui é o pastorado, né? O pastor no Novo Testamento ele é chamado de bispo ou presbítero. Correto. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Essa é a qualificação. E aí ele continua: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E depois, escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo traz qualificações bem semelhantes. Estou abrindo aqui, Tito capítulo 1. Ele diz aqui a Tito: Tito, eu te deixei em Creta para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Então, aqui estão algumas das qualificações que o Novo Testamento coloca para aquela pessoa que deseja ser pastor, ou presbítero, enfim, fazer parte da liderança da igreja, né? Eu estou fazendo essa distinção porque as igrejas elas têm diferentes formas de governo e nomes diferentes para aqueles que são seus líderes. Mas pastor é o nome padrão, né? Pastor. Para ser pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher e ele tem que governar bem a sua casa. Ou seja, ele tem que ser padrão e ele tem que ser exemplo dos fiéis no casamento e na criação de filhos e na sua família. Mas, como diz aqui o Laio, e essa constatação é verdadeira, infelizmente acontece, como acontece com os membros das igrejas, que o casamento se desfaz. Acontece que o casamento se desfaz. E não poucas vezes é desfeito e a separação acontece por conta de adultério, abandono e por aí vai. A pergunta é, se acontecer com o pastor, como é que fica a situação? Essa é a pergunta. E, infelizmente, essa situação acontece mais do que a gente gostaria, né? Pastores divorciados, separados. Bom, a resposta que nós daríamos à luz aqui da palavra de Deus é a seguinte:
A própria Bíblia, ela prevê 2 casos em que a separação e o novo casamento são possíveis. Só 2. O primeiro é o adultério. Isso o Senhor Jesus ensinou em Mateus 19, dizendo que se um homem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, que aí se entende adultério, e casar com outra, comete adultério. Então está implícito nas palavras de Jesus que se tiver havido adultério, o homem pode pedir separação. O homem ou a mulher, não é? Podem pedir, o cônjuge traído pode pedir a separação e aí casar de novo. A segunda causa permitida na Bíblia para a separação, o divórcio e o novo casamento, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo, falando de um casamento de um crente com uma descrente, ou vice-versa, né? Uma crente com um descrente, ele recomenda que um não abandone o outro por conta disso. Mas se o descrente quiser abandonar, quiser sair do casamento, então deixa ele ir. Nesse caso, o irmão ou a irmã não fica sujeito à escravidão. Então, pelo menos na Igreja Presbiteriana, a compreensão que está na Confissão de Fé de Westminster é de que o divórcio e o novo casamento só é possível à parte inocente e quando ela foi ou traída ou foi abandonada pelo descrente, por um cônjuge descrente. Então, nesses casos, a pessoa está livre para casar outra vez. Mas o caso do pastor já é um pouco diferente, por conta da posição que ele ocupa. Ele é líder da igreja e a família dele tem que ser exemplo, No caso de um pastor que foi traído pela esposa ou que foi largado pela esposa, a situação é muito triste, não é? Ele, no caso, tecnicamente, ele é vítima, ele é a parte inocente, que é o nome que a Confissão de Fé dá para isso aí. A gente sabe que não existe realmente inocente, né? Nesse sentido, né? Sempre há alguma coisa, mas não foi ele o causador da separação, não foi. Ele foi traído pela sua esposa, ele pode ter sido um mau marido, não ter dado a atenção que devia, mas foi a mulher que cometeu adultério, ou então foi a mulher que resolveu abandoná-lo em definitivo, né? sem querer voltar. Então, nesses casos, ele pode casar outra vez. E a orientação que eu daria, a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma posição oficial sobre esse assunto, mas a orientação que eu daria é que ele se casar outra vez e continuar no ministério pastoral, porque foi traído e abandonado pela esposa, que ele não ocupe uma posição de liderança. Que ele sirva a Deus em posições menos visíveis, de pouca visibilidade. Que não se torne o pastor presidente, o pastor titular, que não comande organizações ou comissões dentro da igreja. Eu ilustro isso da seguinte maneira, Denis. Imagine que você tem na sua casa um jogo de chá, bem caro, daqueles que vêm da China, de porcelana. E um dia você deixou cair, quando você tem visita, você serve chá para eles naquela porcelana belíssima. Um dia você deixou cair uma xícara daquela, ela caiu e se partiu em vários pedaços. Você pegou os pedaços, pegou cola tudo, não é? E juntou os pedaços e a xícara ainda dá para tomar café, mas você nunca mais vai levar ela naquela salva de prata lá para a mesa na sala para receber os convidados, não é? Ela funciona ainda, mas ela está trincada. Então é o caso do ministério que foi trincado pela separação. Ele ainda pode ser útil, mas não deveria ter visibilidade, não deveria ir para a sala, não deveria ficar em frente, não é? Agora, no caso do pastor que adulterou, ele foi a causa da separação, ou ele abandonou, largou a sua mulher e foi viver com outra, esse pastor deveria ser deposto do ministério, ele deveria ser disciplinado, perder a sua função de pastor. Se mais adiante, no futuro, ele se arrepender do seu pecado, mostrar verdadeiro arrependimento, ele pode ser restaurado à comunhão da igreja, mas eu não creio que ele deveria voltar ao ofício pastoral, porque aí não é que a xícara trincou, mas aí ela quebrou-se completamente, ela não serve mais para o serviço. Essa é a resposta que eu daria com muita tristeza no coração, porque há muitos casos em que pastores traem a mulher
e abandonam a mulher por amor a uma outra pessoa, não é? E ainda, infelizmente, continuam no ministério. E pastor, ficamos por aqui e aguardamos a sua despedida. Muito bem, orem pelos seus pastores, queridos irmãos e amigos, orem para que Deus os preserve fiéis a um casamento abençoado e com uma família abençoada, porque eles são modelo, eles são exemplo do rebanho. E as tentações são grandes e eles são frágeis e vulneráveis e o diabo ataca sem cessar. Orem pelos seus pastores. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.